Bem, olá, essa é a nossa apresentação para a quinta mostra de projetos de extensão do IF Sertão PE Campus Petrolina. Nós somos do projeto Museu Carranca da Ciência e estamos no nosso segundo ano de execução. Os bolsistas são Arthur de Souza França, eu, Erisvaldo de Souza Alencar, e Yasmin Leal de Carvalho. A gente destaca aqui também que a gente tem Adriano Nunes de Lima e Emanuel Anderson da Silva Costa como alunos colaboradores voluntários do projeto. A gente tem Daniel Berg de Amorim Lima como nosso orientador e Samuel Bezerra Alves como nosso co-orientador. Vale lembrar também que a gente tem outros professores, professores principalmente do curso de licenciatura em Física, que também nos auxiliam com uma orientação para alguns dos projetos. Para introduzir a exposição do projeto, eu vou dar uma introdução do que ele é e como ele funciona. A gente trabalha com o desenvolvimento de oficinas interativas e presenciais e mostras interativas de experimentos, com educação integral e não formal, parques, laboratórios, centros e museus de ciência e mostras científicas. A proposta real dele é popularizar a ciência no sertão pernambucano. Então, a gente não... Principalmente, a gente trabalha com experimentos de física, mas temos abertura também para trabalhar com outros meios de ciência, principalmente na ciência da natureza, como química e biologia. Bom, nós temos como objetivos, o geral, que é realizar oficinas itinerantes de ciência, mostras e experimentos para divulgação científica, ou seja, nós queremos divulgar a ciência, não só física, como tu falou, nós também estamos abertos para outras áreas, química, nós já fizemos uma oficina de química, e fazer isso em escolas de educação básica em Petrolina e região. E temos como objetivos específicos construir coletivamente experimentos históricos e clássicos para estudantes das escolas que receberão itinerância das oficinas, estimular a realização de mostras científicas e feiras de ciência em Petrolina, Sertão Pernambucano, em conformidade com a Ciência Jovem Pernambuco, produzir materiais pedagógicos para a divulgação científica e discutir movimento anti-ciência, terraplanista, anti-vacina e etc. Já a justificativa para o nome Museu Carranca da Ciência é uma homenagem a uma figura folclórica aqui do Nordeste, uma homenagem à carranca, que ela é uma escultura que pode ser feita de madeira ou barro, e a carranca, a mais conhecida, que é justamente aqui a foto, a figura que a gente usa como capa do nosso projeto, é o vampiresco, que ele é um ser, né, uma figura que ela tem dentes pontudos e afiados como de um vampiro. Bom, o Museu Carranca da Ciência, de forma pragmática e com o espírito do fazimento, propõe divulgar a ciência e apresentar o método científico, assim como o funcionamento das ciências pelas leis da física, da química e ciências biológicas. Como a gente já citou, o nome do museu ele é bem intuitivo, é o Museu Carranca das Ciências. Mesmo a gente sendo alunos do curso de licenciatura em Física, a gente não se restringe a falar somente de física. Como o Arthur falou, a gente já realizou uma oficina que tinha como intuito principal falar sobre o efeito estufa. E isso não está relacionado diretamente à física, mas sim à química. E dessa forma, a gente apresenta para crianças e jovens da educação básica, em forma de perguntas, e as respostas que essas perguntas geram novas perguntas numa perspectiva freiriana da teoria da pedagogia da pergunta. E a gente vale também salientar aqui o que é esse fazimento. Esse fazimento entra em consonância como a gente estrutura os nossos roteiros para a execução dos nossos experimentos. Vamos lá. Primeiro de tudo, o museu ele não está apenas realizando oficinas. Ao longo do mês, por exemplo, em um mês a gente vai realizar uma oficina.
Nesse mês, posterior à oficina, a gente produz material, a gente faz aqui, como está no slide, uma proposta. Essa proposta, ela vai ditar como aquela oficina será feita. E por isso que a gente tem que ter reunião com os nossos professores, com o professor Daniel, com o professor Samuel, para alinhar todos esses pontos. Depois disso, a gente monta o roteiro completo. Esse roteiro é o que nos estrutura. Depois disso, a gente produz um experimento. Esse experimento, ele tem que ser um experimento que torne possível a replicação dele para que os alunos eles consigam executar esse processo do, entre aspas, fazimento. A gente mostra como é o experimento e depois eles conseguem replicar ele, conseguem fazer ele. E aqui, para fins de catalogação, cada oficina que a gente realiza, a gente faz um processo bem dividido em partes. Primeiro, a gente faz uma explicação teórica do que a gente quer apresentar. Por exemplo, nesse roteiro aqui, a gente escolheu o roteiro ouvindo o seu controle remoto do efeito fotoelétrico. Esse roteiro aqui, ele está inspirado diretamente ao Dia da Física, que é dia 19 de maio, que é uma alusão ao ano miraculoso do Albert Einstein, 1905, 1905. Ou seja, a gente faz essa pesquisa prévia para analisar tudo. Depois disso, a gente vai buscar artigos que tratam sobre o tema proposto e experimentos que também tratam sobre o tema proposto. Depois de a gente fazer tudo isso, a gente monta todo o roteiro, faz todo o passo a passo, vê o quão viável é o experimento, porque se o experimento for uma coisa muito, entre aspas, viajada, não vai dar de ter uma replicação posterior dos alunos, caso eles queiram, apesar de que eles podem replicar em sala de aula, porque a gente leva material para fazer o experimento na hora. Mas, se forem coisas muito diferentes, eles não vão poder replicar em casa depois, por exemplo. Então, a gente também toma esse cuidado de preparar experimentos que possam ser replicáveis, que os alunos depois consigam pegar aqueles materiais e fazerem por eles mesmos. E no final disso tudo, no final na culminância da oficina, depois de executar todos esses passos, a gente pega uma lista de frequência, passa a lista de frequência para a gente também ter ciência de quantos alunos estão sendo impactados pelaquela oficina. A partir disso tudo que o Elisvaldo destacou, a gente tem diversos resultados. Em todas as oficinas que a gente aplicou, foram positivos os resultados que a gente obteve, né? Dentre as oficinas realizadas, a gente destacou 4. Tem aqui a primeira que a gente fez, que foi a oficina do que são ondas, né? Que foi uma oficina no Colégio Modelo, Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Juazeiro, da Bahia, que a gente levou tanto experimentos que são do laboratório de física do IF Sertão, quanto um experimento confeccionado por Adriano, que é um dos nossos colaboradores do projeto, né? Que é essa terceira foto aqui, da direita, que é como é que eu posso dizer? É uma explicação mais didática de como uma onda funciona, né? Uma onda estacionária. Essa daqui é do efeito fotoelétrico. Também é um experimento confeccionado dessa vez só que por nós três. A gente trabalhou procurando os materiais e desenrolando no laboratório para fazer dar certo esse experimento, por ser uma das descobertas do ano miraculoso de Einstein, né? E a gente conseguir fazer essa alusão para o dia da Semana da Física, o Dia da Física. E foi uma oficina muito interessante, teve um resultado muito positivo. Essa daqui já é uma oficina que a gente decidiu se aventurar um pouco em outro ramo da ciência, que não é a física, foi a química, a oficina do efeito estufa. Também teve um resultado muito positivo, apesar da gente não, a gente estar um pouco inseguro
com a área que a gente estava trabalhando, né? A gente teve a ajuda do Emanuel, que é químico também, então foi bem tranquilo de realizar. A galera gostou bastante. E a gente levou também outros experimentos positivos. Essa é a nossa última oficina feita, a oficina do Muken, que foi para o Dia da Criança, né? A gente foi uma oficina bem mais expositiva, não foi tão focada em ensinar algum, tipo, algo específico. A gente levou diversos experimentos, que foi mais para a gente trazer uma certa diversão para as crianças, a galera da comunidade, até porque o público não era um público específico, não era, era bem diversificado, né? Tinham crianças de 3 de 12 anos, tinha adulto, então a gente procurou trabalhar para atingir todo mundo. Aqui agora a gente vai apresentar alguns vídeos que mostram o processo do, entre aspas, fazimento, né? Que a gente mostra o experimento, como o Arthur falou, a gente não leva apenas o experimento da amostra, a gente tem a amostra com um experimento que a gente trata especificamente, mas aí a gente leva outros experimentos. Esses outros experimentos podem ser tanto experimentos do laboratório de física, como experimentos que foram confeccionados no ano 1 do museu. Então, eu vou soltar aqui o vídeo. Esse primeiro vídeo a gente fez ele lá na Escola Evanira. Ele é um experimento de mecânica, que mostra a conservação do momento angular, mas a gente conseguiu acabar relacionando ele com a oficina de efeito estufa. Na verdade, a gente leva esses outros experimentos que são mais fáceis dos alunos chegarem lá e fazer, de pegar no experimento mesmo, para também ter a atenção deles na nossa oficina. E aqui tem mais um experimento que a gente fez lá na oficina de ondas. Aqui é importante citar que a gente também tem o nosso Instagram. O Instagram é o local onde a gente expõe todas as nossas oficinas. O Instagram, como vocês estão vendo aqui, é o Museu _ Carranca da Ciência. A gente tem 129 seguidores e a gente tem alguns insights que a Yasmin pode falar agora. Bom, o Instagram também é uma etapa, nós registramos todas as oficinas, nós registramos lá no Instagram, para poder divulgar, não só divulgar em escolas, mas também divulgar na mídia, que é muito importante, e assim conseguir um público maior. Nessa última oficina que nós fizemos, que foi na comunidade do Nuquém, nós conseguimos um público maior. Nesses últimos 30 dias, nós conseguimos, do período de 15 de setembro a 14 de outubro, nós conseguimos um alcance de 83 pessoas na nossa publicação, no feed, e o nosso público alcançado está entre Petrolina e Juazeiro, né, que é a região que a gente mais trabalha. Que Petrolina nós temos 67,9% e Juazeiro 13,5%. E também temos uma pequena porcentagem de Santa Filomena, 1,9%. Os resultados, as contas alcançadas, nós podemos ver que a publicação que teve mais alcance foi a publicação do Dia do Físico, que foi a oficina que nós realizamos dentro do IFE, para um público, tanto pessoas do curso superior como pessoas do nível médio. E foi a publicação que obteve mais alcance, acho que por conta da divulgação também desse dia, dessa oficina. E em seguida, a segunda publicação que teve mais alcance foi a nossa primeira oficina que nós realizamos no ano 2, né, com essa equipe, né, a nossa equipe atual, foi a oficina de ondas, que nós mostramos no vídeo anteriormente. E a terceira publicação também é do efeito fotoelétrico, que foi na Semana do Físico. Bom, como considerações finais,
Vale aqui o destaque que a gente fez lá, que a gente separou aqui 4 oficinas, e essas 4 têm algumas especificidades. Cada um foi realizado em um local diferente. Uma foi numa escola de nível médio de Juazeiro, outra numa escola de nível médio em Petrolina, outra foi para o público em geral lá no IF, e a outra foi numa comunidade no Muquem para as crianças. Ou seja, elas são diversas e elas vão de acordo com o que foi escrito lá no projeto do museu. A gente espera ainda com o museu, para esse segundo ano dele de vigência, realizar ainda pelo menos mais 4 oficinas até o final do ano, até o final da vigência do projeto, nesse segundo ano, e planejamos ainda fazer experimentos clássicos da física e deixar estes como portfólio para os próximos anos de execução do museu. Porque, assim, lá no próximo ano, os novos bolsistas ou os bolsistas que, se a gente continuar como bolsista, a gente vai utilizar esses experimentos como a gente usa os experimentos lá do ano 1 nas nossas oficinas hoje em dia. Os próximos anos do museu também poderão utilizar esses experimentos que a gente vai confeccionar nos próximos anos. Aqui estão as nossas referências para a produção do nosso slide, e é essa a nossa apresentação. Muito obrigado.